Nós vamos agora, então, tratar desse capítulo novo, né, da nova parte sobre as potências da alma, que é a vontade. Nós falamos muito superficialmente dele no comecinho, e agora a gente gostaria de voltar num ponto que foi enfatizado no nosso encontro anterior, que é a questão da relação direta que Leon Denis estabelece, reforça e clarifica, inclusive, em relação à obra kardeciana, entre a potência da vontade, a capacidade de autodomínio, de grandeza espiritual que supere os condicionamentos, os entraves ao trabalho, principalmente à execução, e, inclusive, a produtividade, né, a capacidade do espírito de irradiar em todas as direções a sua presença, seja materialmente, através do trabalho das suas mãos, seja socialmente, politicamente, através do seu rosto, do seu carisma, da sua voz, da comunicação, da escrita, né? Seja espiritualmente, magneticamente, intelectualmente, através das contribuições diversas que o sujeito pode trazer à sociedade através do seu trabalho e também através da sua presença privada, com amigos, com parentes, né? Como dizia Goethe, cada indivíduo, cada ser vivo cria uma atmosfera em torno de si mesmo, uma atmosfera das suas próprias emanações, das suas próprias escolhas, pensamentos, ideias, né, que de certa maneira criam um microambiente, uma microatmosfera para cada ser vivo, e quanto mais, claro, para cada ser humano. Então, Leon Denis coaduna perfeitamente com essa posição e acredita que cada ser humano cria uma atmosfera em torno de si e as almas maiores criam uma atmosfera mais vibrante, uma atmosfera que afeta mais as pessoas, independente, talvez, dessas grandes almas se expressarem muito ou serem comunicativas, porque é perfeitamente possível que sejam almas mais introspectivas, mais silenciosas, mais comedidas, e mesmo assim pessoas que conseguem afetar muitos outros pelo seu magnetismo pessoal, pela sua postura digna, pela sua presença de espírito, por uma frase, uma palavra bem colocada na hora certa, por um trabalho bem feito. Então, tudo isso vai ser muito enfatizado por Denis, como foi enfatizado pelo estoicismo, como foi enfatizado por quase todas as tradições espirituais, na verdade, né? O poder da ação, a vida prática, né? Não só a vida contemplativa, como os monges medievais diziam, mas a vida ativa, né? A vida que afeta o modo de adoração a Deus, o modo de expressão religiosa, que afeta a realidade em torno daquele praticante, daquele buscador de Deus, daquele buscador de sabedoria, de verdade, de grandeza espiritual. Na sequência, essa constatação, nós temos uma frase interessante que, como muitas, vale a pena destacar, né? Olha só que interessante. O princípio da evolução não está na matéria, está na vontade, cuja ação tanto se estende à ordem visível das coisas, como à ordem visível e material, né? Então, o mundo físico, o mundo da indústria, o mundo do comércio, o mundo do trabalho, o mundo da lavoura, o meio ambiente que nós destruímos, tudo isso é afetado pela nossa postura, pelas nossas escolhas, pela nossa atividade humana, né? Essa é simplesmente a consequência daquela. Quer dizer, a realidade material, a expressão material é uma consequência da expressão imaterial e invisível do espírito. O princípio superior é o motor da existência. A vontade é a vontade. A vontade divina é o supremo motor da vida universal. Então, semelhantemente a nós, que criamos uma atmosfera em torno de nós, e nós percebemos isso ao transitar de uma casa para outra. Você entra na casa da pessoa, você percebe imediatamente que mudou a atmosfera, você percebe que mudou a ordem de execução
não só das tarefas domésticas, mas também das tarefas da vida, de todo o dinamismo da vida. E é por isso que nós sentimos, às vezes, se nós somos sensíveis, obviamente, e perceptivos, nós sentimos tremenda diferença entre a casa de uma pessoa e a casa de outra pessoa. Porque a cada ambiente, a cada troca de núcleo familiar, ou de empresa, ou de companhia, de instituição, de escola, seja lá o que for, nós vamos perceber quase que um ambiente mesmo construído pelas emanações mentais e pelos atos concretos, físicos, atos sociais, palavras mal colocadas ou bem colocadas, comportamentos frívolos ou sérios ou excessivamente rudes, violentos, ou então frouxos, relaxados, viciosos, ativos, colaborativos, esperançosos, belos, elevados, né? Todo conjunto de escolha vai se refletir de uma forma ou de outra na construção desse ambiente, de tal modo que é possível para os mais sensíveis adentrar esse ambiente sem a presença de nenhuma pessoa e perceber ou sentir no geral qual é o tom específico, qual é o sabor, o aroma específico da atmosfera psíquica daquele ambiente, né? E isso nós percebemos tanto cognitivamente, olhando o ambiente, se o ambiente é sujo, se é bagunçado, se é opressor, alguma coisa assim, se é leve, florido, como também nós percebemos isso sensitivamente, né? Através do sexto sentido, de uma intuição medianímica que nos permite registrar, às vezes, algumas impressões mais fortes ali de fluidos ou então de presenças daquele ambiente, né? Então, achei que isso valia um destaque, porque lembra-nos que Leon Denis não está falando de vontade, e eu vou bater nessa tecla mais uma ou duas vezes, naquele sentido mais raso que a gente encontra, por exemplo, nesses vídeos motivacionais no YouTube, quando você vê uns vídeos assim sobre esporte, uns vídeos assim meio estilo coach, tal, vença na vida e tal. Às vezes esses discursos motivacionais, eles partem de uma premissa muito simplista sobre a realidade humana, né? Quer dizer, se você quer, você consegue. E pior, você só não consegue se você não quis. E isso é extremamente cruel, extremamente irracional, extremamente irrealista, porque, na verdade, você não pode pedir tudo para todas as pessoas, né? Nós conseguimos, sim, mover montanhas dentro de uma certa disposição do possível, né? Quer dizer, a montanha ela tem que ser movível, ela tem que estar a uma certa disposição, né? Você não move montanhas que você não conhece, que você nem sabe que estão lá, né? Em Marte, né? Alguma coisa assim. E certamente você também não... só porque você é capaz, em hipótese, de mover montanhas, não quer dizer que você vai conseguir isso em todas as condições, estando adoecido, estando fragilizado, estando traumatizado, na miséria, empobrecido, esmagado sob o peso das tarefas, das responsabilidades, das amarguras da vida. Nós não podemos cobrar das pessoas que elas movam montanhas, né? No máximo, a gente pode cobrar das pessoas que elas tentem sair do estado negativo que elas estão, se recuperar, para aí sim depois cobrar delas maiores tarefas. Então, é preciso a gente repudiar esses simplismos assim do pensamento positivo, né, da motivação, porque às vezes o que o sujeito precisa é esse empurrão a mais, porque ele come, porque ele tem uma certa educação, ele tem as ferramentas para conseguir aquele emprego ou para construir aquela situação na vida dele. Mas se a gente pega uma pessoa que está quebrada e empurra ela, isso pode ser não um ato de incentivo, de estímulo, e sim um ato descaridoso, né, que joga a pessoa num ambiente para o qual ela não está preparada, para o qual ela não desenvolveu
forças e estrutura suficiente. Então, não é disso que Leon Denis está falando, pelo menos, né? Não é a minha opinião, não é a opinião de Denis, tanto que, um pouco adiante, nós vamos ver parágrafos que deixam isso razoavelmente claro. Olha só, se o homem conhecesse a extensão dos recursos que nele germinam, talvez ficasse deslumbrado e, em vez de se julgar fraco e temer o futuro, compreenderia sua força e sentiria que ele próprio pode criar esse futuro. Cada alma é foco de vibração que a vontade põe em movimento. Uma sociedade é um agrupamento de vontades que, quando reunidas e concentradas no mesmo fito, constituem centro de forças irresistíveis. As humanidades são focos mais poderosos ainda que vibram através da imensidão. Né? Então, esse é o momento em que Leon Denis vai enfatizar que a vontade é poderosíssima e ela transforma a situação. Você pode sair da situação infeliz e deplorável em que você está, ou ir para uma situação melhor do que a que você está atualmente, através do esforço contínuo, perseverante da vontade. Né? Não é o ímpeto, não é num momento, né, falar, eu vou dar tudo agora, vou me acabar, vou me matar, e vou ganhar uma medalha olímpica. Não, você tem que fazer como atleta, né? Você tem que, anos e anos a fio, acordar cedo, seguir uma dieta rigorosa, não beber, não fazer isso, não fazer aquilo, não se desgastar, não se estressar, treinar 6 horas por dia, e aí, com certeza, no momento da prova, se você fizer aquele esforço heróico adicional, você chega um pouco à frente do concorrente. Então, tudo na vida é assim, a vontade, às vezes, ela, no discurso raso e superficial, ela fica parecendo um gesto arbitrário que, num momento casual, acrescenta aquela conta a mais, né? Aquela quantidade a mais que você precisa para vencer na vida, para superar um obstáculo, para quebrar os grilhões de um vício. Mas, na verdade, muito pouca coisa na vida nós conseguimos através de um gesto, de um esforço derradeiro. A maioria das coisas são construções desse ambiente, dessa atmosfera, que é uma atmosfera que se constrói no dia a dia, que se constrói acordado e dormindo, que se constrói no privado e no público, né? Não adianta ser assim no centro, né? Como a gente sempre diz, a gente sempre repete isso. Não adianta ter uma postura no movimento espírita, outra postura oposta em casa, que você não consegue construir aquela atmosfera suficiente para mover os obstáculos maiores da vida. Então, esse é um primeiro elemento. Segundo elemento, se o mesmo autor está dizendo o tempo todo que a vida é uma vida que inclui dor, inclui sofrimentos, a evolução se dá através de desgastes, de tristezas, de amarguras, de lágrimas, tanto quanto de vitórias, sorrisos, triunfos e satisfações, né? Se é preciso sorver plenamente o cálice da vida, então ele está o tempo todo dizendo para a gente que não é tão simples quanto o discurso raso, né, de mentalidade positiva prega, que é só você estar sempre animado e ignorar o problema, que o problema não chega em você, é só você pensar no bem que você recebe o bem, né? Você só recebe aquilo que você planta, né? Às vezes nós recebemos também aquilo que nós não plantamos. É preciso nós observarmos que, se por um lado é garantido que o que a gente plantou a gente vai colher, a gente caminha muito mais na vida do que dentro da nossa própria fazenda. E às vezes a gente colhe coisas que nós não plantamos, que não são da nossa seara. E essas coisas nós precisamos administrar o melhor possível, né? Certamente, Jesus não plantou a cruz e nem a coroa de espinhos, né? Alguém plantou isso para ele, e alguém vai colher as consequências de ter feito isso, né? Ou colheu já a essa altura as consequências, é claro, mas entender que tudo o que acontece é plantado é muito perigoso também, né? A regra é inversa.
tudo que foi plantado será colhido. Então, o mal e o bem que você fez geram marcas na estrutura do seu futuro, na estrutura da sua história, mas nem todo mal que você recebe foi plantado, né? Há males que vêm por conta da estrutura inferior do planeta que você habita, ou por conta da estrutura material do corpo em que nós estamos. Há males que podem ser infligidos por terceiros, né? E se, por um lado, nada acontece sem que a vontade de Deus permita, isso não necessariamente significa que foi permitido acontecer algo de ruim com alguém, que essa pessoa devia e precisava pagar ou precisava resgatar alguma coisa. Há coisas ruins que acontecem, como nós vemos exaustivamente no Evangelho, para que as pessoas creiam, para que seja manifesta a glória de Deus, para que o sujeito seja provado, o que não é a mesma coisa que pagar uma dívida, né? A provação não é muito parecida com a expiação, pelo contrário, é uma situação muito pouco semelhante, né? E a gente quer ser testado, às vezes, voluntariamente, sem que nós necessariamente estejamos aí com isso colhendo algo de negativo que foi plantado. Uma outra coisa que vai acontecer logo adiante é que ele vai enfatizar bastante a força, a energia mental dos orientais, particularmente dos japoneses. E ainda nessa página, logo depois do trecho que eu acabei de ler. Eu não vou ler essa parte, mas eu acho muito bonita, eu concordo bastante com isso. Em muitos aspectos, eu tenho essa mesma tendência de achar absolutamente espetacular a ênfase que a cultura japonesa particularmente dá à força da vontade, à determinação, ao esforço, né? A gente não consegue assistir nenhum filme, nenhum seriado japonês sem ouvir exaustivamente as palavras gambate, gambare, né? Que significa se esforce, dê o seu melhor, vai lá, você consegue, né? Não desista. E talvez nenhuma outra cultura diga essas palavras ou sinônimos um número tão absurdamente grande de vezes. E nós vemos, até materialmente, mas também socialmente, culturalmente, os resultados benéficos, né? A colheita desse investimento em seriedade, em dedicação, esforço, em foco. Mas é preciso observar, nós já discutimos isso, né, em relação a outros assuntos, como no caso da sexualidade, é preciso observar que há 100, 110 anos atrás, a mentalidade com relação a essas diferenças culturais, ela era um pouco estereotipada e muito romantizada. Ocorria naquela virada do século, principalmente por um sujeito que está ali no ambiente, né, flertando com a teosofia, com tantas outras propostas pró-orientalistas, existia uma romantização extrema do Oriente, que é uma romantização que durou mais ou menos de meados do século XIX até o final, até meados do século XX, e que hoje em dia já está desmoronando, né? Nós temos aí autores, inclusive orientais, fazendo a crítica a essa romantização extrema, como se no Ocidente nós fôssemos todos materialistas e não tivéssemos Teresa d'Ávila e São Francisco, não tivéssemos almas extremamente meditativas, extremamente espiritualizadas, né? Incluindo aí Platão, Plotino, João da Cruz, que ninguém de maneira alguma poderia considerar menores em lucidez, em grandeza espiritual, do que qualquer outro mestre de qualquer outra cultura da Terra. E, ao mesmo tempo, nós temos uma cultura que é muito receptiva à espiritualidade, tanto que essas figuras elas são célebres na cultura, né? Nós não consideramos, em quase lugar nenhum, que os grandes empresários ou os grandes industrialistas do Ocidente são superiores a São Francisco ou a Platão. Muito pelo contrário. Então, o apreço que nós temos à espiritualidade
E, inclusive, esta paixão com que a espiritualidade oriental foi recebida nessa geração é uma prova disso. Isso mostra que, na verdade, o Ocidente não é tão radicalmente físico, materialista ou pragmático quanto nessa época se pregava, né? Isso é um movimento cultural dessa geração. E, ao mesmo tempo, hoje nós sabemos que orientais podem ser, na Índia, na China ou no Japão, perfeitamente materialistas, perfeitamente egoístas, perfeitamente instrumentais, técnicos e pragmáticos, sem nenhuma preocupação espiritual, ou só com preocupações culturais, né? Quer dizer, superstições, simpatias, né? Noções religiosas, crenças religiosas, mas sem nenhuma vivência, nenhuma preocupação além do corpo. E cada vez mais nós vamos percebendo que esses estereótipos do africano mais alegre, né, e o europeu mais circunspecto, o norte europeu comparado com o sul europeu, né, são estereótipos que têm o fundo de verdade e que têm uma base na percepção, na observação de alguns padrões culturais, mas, além da globalização estar diluindo essas diferenças muito drásticas já há muito tempo, nós também percebemos que hoje parte desse discurso estava ligado aos ideais de construção do nacionalismo, de referências, de conceitos, de imagens do que é o espírito nacional, o que significa ser francês, o que significa ser russo, ser alemão, ser britânico e assim por diante. Então, essas construções culturais mais nacionalistas, com separações radicais entre o asiático e o ocidental, o tropical e o nórdico, né? Ou o mediterrâneo e o nórdico. Embora existam e tenham base até geográfica, porque há climas que favorecem um ou outro comportamento, um ou outro estilo de vida, uma ou outra vestimenta e assim por diante. Cada vez mais nós percebemos que seres humanos são seres humanos e que eles, no fundo, eles obedecem tendências mais universais e que são apenas moduladas culturalmente. Quer dizer, uma pessoa é uma pessoa, mas no Japão, ou na Nigéria, ou no Brasil, a cultura vai modular a forma como a pessoa expressa a sua emotividade, suas crenças, seus estados psíquicos de uma forma diferente. Então, a nossa compreensão sobre a mente humana tem caminhado muito na direção da diminuição, da relativização dessas crenças muito populares e muito de época a respeito de um espírito nacional, né? Até porque, muitas vezes, esse espírito nacional ele se dava com a exclusão de alguns grupos. Então, para você descrever, por exemplo, o espírito alemão, o que é ser alemão, o que é a germanidade? Quase todos os autores que faziam isso, eles, de certa forma, excluíam judeus, por exemplo, que era um grupo muito grande da sociedade alemã, dessa geração, da descrição do que é ser um alemão. Porque era uma cultura onde se percebia ali um nicho de valores e de crenças levemente diferente, mas isso já dificultava uma expressão única de um tipo alemão ideal. E, naturalmente, isso serve para todo lugar. Quando a gente fala sempre assim, o brasileiro o europeu aí na mesma hora a gente pensa 1 trilhão de exemplos de pessoas que a gente conhece que não são assim, né? Bom, fulano então não é brasileiro? Não, ele não segue a tendência, mas eu conheço um monte de gente que não segue as tendências, né? Eu conheço centenas de brasileiros que não gostam de futebol e conheço muitíssimos europeus que são mais festeiros do que brasileiros. Então, parte do nosso amadurecimento quanto ao nosso olhar sobre a sociedade
envolve também essa percepção de que esses estereótipos culturais eles precisam ser vistos com certo cuidado, né? A gente não pode transformar isso num rótulo das almas, né? Dizer que almas chinesas, almas brasileiras são assim, né? Isso é muito perigoso. Muito bem, então com isso chegamos à consciência. Aliás, essa observação social caberia até mais no capítulo sobre a consciência, mas como o Leon Denis estava ali enfatizando, vejam bem, eu acho que ele enfatizou corretamente essa característica da cultura japonesa ou oriental em geral, mas eu queria abrir só essa ressalva para a gente tomar um certo cuidado com descrições do espírito dos japoneses ou do espírito dos brasileiros em geral, né? A gente sabe que não é isso que Leon Denis estava pensando, mas muitas pessoas pensam assim e poderiam interpretar dessa maneira errônea o que está aqui sendo enfatizado. No capítulo sobre a consciência, então, nós vamos observar quantidade maciça de referências a William James. Realmente, o William James acaba dominando esse capítulo, né? E com muita justiça, né? Porque William James foi um dos grandes autores daquele período, não só a elaborar um conceito de consciência muito robusto, mas também, principalmente, a associar esse conceito com a mediunidade, o que era muito do interesse do Leon Denis. Então, por exemplo, eu vou citar coisas que eu conheço pouco, mas que eu aprendi de um dos maiores especialistas brasileiros em William James, que é o Alexandre Sec Júnior, né? Mais um extraordinário amigo de Curitiba, né? Cidade que produz tantos espíritas extraordinários. E o Alexandre Sec me fez observar que dentro da teoria da consciência de William James, que eu vou explicar daqui a pouco, existe uma referência sutil e implícita à mediunidade. E isso era sabido por alguns dos grandes espiritualistas ali daquela geração, como Flournoy, Bergson, Myers, Gurney e muito provavelmente, certamente também Leon Denis. Qual que era a teoria, então, do William James? Ele acreditava que havia dois tipos de estados mentais. Aristóteles, que é o nosso grande filósofo da mente antes da modernidade, tinha definido a mente basicamente como olhares sobre as coisas, sobre como as coisas são. Mas coisas são, naturalmente, coisas. E nós olhamos para elas como imagens ou quadros. Entretanto, uma função da consciência tão importante quanto perceber, julgar e observar coisas é mudar o pensamento de uma coisa para outra. Eu estou agora, nesse momento, olhando para a casinha de bonecas da minha filha, né? Ao mesmo tempo, eu vejo nesse quadro as duas árvores que estão à esquerda e à direita da casinha, né? Entretanto, se o meu foco de atenção está sobre a casinha, e isso William James estudou primeiro como psicólogo, depois também como filósofo, ele observou o seguinte: ao mesmo tempo que eu estou visualizando de canto de olho ou no quadro geral as árvores, né? Enquanto o meu foco de atenção é a casa, as árvores elas são componentes secundários do cenário. Se eu movo a minha atenção da casinha para uma das árvores, eu passo a observar atentamente essa árvore, e a outra árvore e a casinha se tornam objetos secundários que ajudam a compor o cenário e referir onde está a árvore está ao lado de, ela está em tal distância, tal relação, né? O céu está azul com umas nuvens cinzentas. Então, você cria uma teia de relações inconscientes, subliminais, que estão ali semi-explicitadas nessa percepção.
E aí o William James diz o seguinte: até agora, incluindo Kant, todos os grandes filósofos, enfatizaram uma coisa que só agora, com o nascimento da psicologia, nós percebemos. E a psicologia nasceu com ele, com Freud, com uma série de outros médicos, né, que tinham que observar os seus pacientes clinicamente, quais eram os seus estados fisiológicos, quais eram as relações entre o que estava vendo, falando, sentindo e possíveis estados fisiológicos, possíveis partes do cérebro, neuroanatomia, né? Então, toda essa preocupação mais objetiva em quantificar, né, em matematizar, como fizeram Wundt e Fechner extraordinariamente na sua geração. Fechner, inclusive, chegando a criar um cálculo, que é um cálculo que até hoje é razoavelmente correto, né, do grau de intensidade das sensações, né? Para aumentar uma sensação, você tem que aumentar exponencialmente o estímulo, né? Então, todo esse movimento levava o psicólogo daquele momento a perceber uma coisa que os filósofos não haviam percebido anteriormente, que tão importante quanto observar e focar sobre um objeto é entender por que a mente muda o foco da atenção. Por que a minha atenção vai de uma árvore para outra? Por que o enjoo da observação, da análise do pensamento sobre uma árvore e resolvo, de alguma maneira mais ou menos intencional, mas também inconsciente às vezes, mover a minha atenção para a árvore do lado, né? O que me leva a fazer isso? Como ocorre esse processo? Então, o William James ele vai dizer basicamente o seguinte: nós temos na mente dois tipos de fase ou dois tipos de parte do processo mental, do que ele chama de stream of thought, né? Que é a correnteza do pensamento, né? Ele colocou movimento no processo mental, né? Isso foi uma inovação muito grande também, né? O processo mental ele tem uma parte transitiva, que é essa parte que muda o foco de observação, de atenção de um objeto para outro, e ele tem uma fase substantiva, em que o objeto pousa num lugar e está observando um objeto específico. Como se fosse um pássaro, a mente poderia ser descrita mais ou menos como um pássaro que voa sobre um arquipélago muito vasto, com milhares de ilhas ou milhões de ilhas. Enquanto está voando, o pássaro olha para as ilhas e tenta julgar qual delas é mais atraente, qual delas merece a sua atenção. E aí ele vai lá e pousa nessa ilha e tem uma observação atenta daquele ambiente. Entretanto, uma boa parte da sua vida, o pássaro não está pousado numa ilha tentando discutir qual é o conceito de cadeira ou observar uma árvore específica. O pássaro está voando. Enquanto está voando, o pássaro não tem a atenção focada em nada. Ele tem o leque da visão, o leque da atenção aberto e considera muitas possibilidades ao mesmo tempo. E isso é o que nós chamamos de devaneio mental, de ter uma mente assim, num estado aéreo, vago, onde nenhum pensamento assentou. Nenhuma observação ou percepção se tornou dominante. Então, nós vamos sentindo o ambiente como um todo, como quando você está na rua, né, indo comprar o pão, e você tem aquela tarefa genérica na gaveta, que é comprar o pão, porém, você passa por uma série de cenários, você passa por 30 árvores, você passa por 500 pessoas, e nada chama muito a sua atenção especificamente de maneira particular. Mas, vez ou outra, você para e olha que tem uma árvore um pouco mais florida que as outras. Aí você finalmente dá atenção àquele objeto. O que isso tem a ver com mediunidade? O William James gastou muitos anos estudando a mediunidade e, na pesquisa mais recente, né, surgiram evidências históricas, inclusive, também evidências textuais do próprio William James, de que esses estudos com a médium Eleanor Piper
eles foram importantes para o desenvolvimento desta teoria, da teoria da transiência mental, da transitividade mental. Porque o médium, como observou o Alexandre Seck na tese de doutorado dele, o médium ele tem uma dificuldade de objetificar as coisas. Então você pergunta para o médium, e aí, quem que está falando? O que o médium responde? É o fulano de tal, morto na data tal, ele veio da mensagem tal. Geralmente não. Geralmente o que o médium responde é o seguinte: não sei, parece um nome com M, eu não sei se é Maria, Marla, Marta, acho que é Matilda. Então, esse movimento que o fenômeno mediúnico permite e que é típico do fenômeno mediúnico, que é a busca da informação, William James percebeu como sendo um movimento altamente transitivo da mente. A mente está com o leque muito aberto, está muito descondicionada, está muito passiva, aceitando uma influência presumivelmente exterior, e que também não chega de forma clara e contundente. Isso força a mente a ficar num estado ainda menos objetivo e ainda mais aberto à possibilidade de ser o que for. Eu não sei qual é o nome, eu não vou chutar. Então, quer dizer, eu acho que é um nome com M, mas também pode ser com N, também pode ser um outro nome, não sei. E eu acho que o problema da pessoa é essa pessoa ela está sofrendo, mas eu não sei direito de quê. Ela gostaria de dizer alguma coisa, mas as palavras elas não são todas perfeitamente concatenadas. Então, e a Leonor Piper era uma médium extraordinária, né? Era uma das melhores, né, que já existiu, das mais transparentes, né, em termos de informação. Mas esses momentos em que a reunião mediúnica começava, eles eram momentos muito interessantes para William James. William James achava esses movimentos muito, muito excitantes e muito ricos de informação psicológica, de informação sobre o funcionamento da mente, né? O que a mente dessa médium está tentando fazer? Ela está tentando buscar a informação que a gente imagina que alguém está tentando transmitir, mas essa busca ela é uma busca que precisa, que demanda uma abertura mental. Você precisa se descondicionar, não ter expectativa, não interferir, direcionar a busca, porque aí a comunicação é interrompida e você está desenvolvendo uma linha de raciocínio normal, né? Ou está tendo um devaneio, está fantasiando. Então, é um exercício ao qual todos deveriam se acostumar, todos deveriam praticar exercícios desse tipo, no entender do William James. Bom, talvez a gente possa depois falar mais um pouquinho então, sobre a consciência antes de entrar no próximo capítulo, mas vamos ficar por aqui, até porque já deu uma leve escurecida, eu vou ter que acender a luz, também esqueci de acender a luz.